Vamos começar, Danilo Lavieri, falando destas questões do Santos. A gente já falou do mérito. Queria te ouvir sobre Endrick. Como você viu a atuação do Endrick na Vila Belmiro? Ele dá o passe para a melhor chance do Palmeiras no jogo, que é logo no começo, né? Ele faz o passe, o Flaco Lopes sai na cara do gol, João Paulo faz a defesa. Depois, no segundo tempo, tem ali uma faísca aqui e ali com alguns jogadores do Santos e é substituído mais ou menos na metade do segundo tempo. Lembrando que ele já vinha com aquela pancada na coxa, né? Ficou na dúvida depois do jogo contra o Novo Horizontino, foi substituído, mas jogou um tempo e meio, digamos assim. Como foi a atuação do Endrick na primeira final do Paulistão, Lavieri? Para mim, fica claro que, respondendo a pergunta, não sei se sacrifício, mas 100% ele não estava. Porque senão ele não sairia, não seria substituído, porque era dele as melhores oportunidades até então. O Palmeiras, quando pegava alguma arrancada dele pela direita, algum drible, alguma briga dele. Teve uma jogada que ele deu um carrinho ali no Schmidt. Foi uma grande Meu Deus jogada. do céu, uma Grande grande jogada jogada. dele. E ali foi ali o principal. Ele era o principal jogador até então, mas não estava bem. O que mostra como o Palmeiras estava mal. A gente tinha uma expectativa muito grande, porque ele entrou contra a Inglaterra, fez o gol. Entrou contra o Santos, contra a Espanha, fez o gol. Contra o Novo Horizontino, o jogo estava embaçado ali. Ele apareceu e fez o gol. E hoje de novo. Mas ele não viveu os seus melhores momentos, é verdade. Não dá para falar para mim, meu Deus, o Gil anulou ele, colocou no bolso. Não, mas foi um dia que o Endrick não conseguiu jogar o seu melhor, e eu acho que muito por essa questão física. E aí, para mim, a nossa resposta sobre essa questão de sacrifício vai ser dada na quarta-feira. O Palmeiras joga contra o São Lourenço, e aí, para mim, o Endrick não vai ser relacionado para poder se preservar para esse jogo da segunda final. Aliás, o resultado desse jogo diz muito para mim de como o Palmeiras teria que ir para a Argentina para fazer a estreia na Libertadores. Com essa derrota, acho que vai poupar alguns jogadores e o Endrick é um deles. Por mais que o Endrick fale que quer jogar com uma perna só, que quer se despedir do Palmeiras da melhor forma possível, acho que ele deveria aí ficar de molho na quarta-feira para voltar 100% no jogo de domingo que vem no Allianz Parque, porque ele não estava no melhor, né, Asa? Não à toa, sentou no banco de reservas e não deu nem 10 segundos, estava como? Com um gelinho na coxa direita. Aliás, muito gelo, né? Porque o bicho tem uma coxa do tamanho do Hulk, né, Asa? Impressionante. Essa jogada que você fala, ele ganhou total na questão física e não foi falta, foi na bola. Foi jogo completamente limpo. Ele rouba a bola do João Schmidt no carrinho, vai no fundo, toca para o Mike e cria uma grande chance para o Palmeiras, inclusive. Acho que essas foram as duas mais importantes aparições do Endrick. O que você achou dele, Rosa? É um garoto que tem um diferencial gigantesco, né, Razan? Você citou essa jogada que ele fez, um toque de bola, a bola que ele lançou para o Flaco Lopes, né? Aqui nos bastidores o Thiago até falou, olha, se o Flaco Lopes aproveitasse, seria outra história, né? Mas o Si não entra em campo, mas eu vejo que ele jogou assim, não jogou nas suas. O Abel, por mais que o Abel diga que jogador quando é escalado entra na sua máxima força, né, tanto física quanto mental, é óbvio que o Endrick não entrou na sua máxima força, deu ali aos 70, menos 70 minutos, acho que ele jogou até os 15, 16 minutos do segundo tempo, não estava nas suas perfeitas condições, até porque se a gente for ver, ele jogou sábado passado ele jogou na Inglaterra, terça ele jogou na Espanha, quinta jogou no Allianz Parque e domingo jogou na Vila Belmiro, né? Então, por mais que é um Tá garoto de fácil? 17 anos, tá fácil, né? Por mais que é um garoto por mais que é um garoto de 17 anos, ali na plenitude, da sua plenitude de força física, por mais que não tenha jogado o tempo todo, não dá para cobrar muito mais de um garoto desse. Então, fizeram certo, tiraram ele, acho que eles previram a quantidade de minutos que ele teria capacidade de jogar, e agora ele vai fazer a semana inteira, né? Pijama training, né, o Razan? Pijama training pro Endrick para ver se ele joga, que ele chega nessa decisão 100%, que o Palmeiras vai depender Oh, muito dele. Eu vejo ele assim, não tinha condições para qualquer jogador de futebol fazer 4 partidas nesse ritmo em 3 países diferentes, né, o Razan? Em 8 dias, se a gente for ver, né? Só os tive jogos já uma seria ideia bastante, né, aqui, Lavieri? Mais a viagem pois é, ainda, aí é loucura. uma ideia aqui de repente pro Thiago, que está na nossa coordenação, pro pessoal de rede social do UOL, não sei, fazer aquele mapinha
tantos quilômetros de São Ah, é Paulo verdade. até Boa, boa. Londres, de Londres para Madrid, de Madrid O voltando Super para São Hendrick. Paulo, de São Paulo para Santos em uma semana. 17 anos, claro, aquela história, quando a gente joga na pelada, na várzea, corre que você é moleque, você não sente, você não cansa. É 17 anos, é verdade, mas também não dá para exagerar. 4 jogos nesse período abusar um pouquinho do Andy, que de fato é claro que ele não vai estar melhor. E até por isso, eu acho que nessa sequência toda, quarta-feira, Andy, que para mim, se viajar para a Argentina, já seria uma Não, não surpresa. viaja. Não, não viaja. Não, e outra coisa, até completando aí, o Razan, eu vejo da seguinte forma: não é só jogar essas partidas, né? Ele foi destaque nessas 3 partidas e hoje, para mim, o modo como o Endrick evoluiu é o fato dele, num toque, que não é a função dele, né? Ele não é um armador, assim, porque Uhum. eu não sei se o Danilo acompanha muito, o Palmeirense tá bravo que o Endrick virou ponta direita, né? Eu concordo, eu acho que eu gosto do Endrick mais próximo da área. Mas ele ali, quase como um ponta direita ou com ponta de lança, como o Razam me ensinou, ele deu aquele lançamento e colocou o Flaco na cara do gol, entendeu? Então, assim, você vê o nível de excelência dele e depois aquela dividida que ele dá no segundo tempo. Eu até achei que ele não fosse sair naquele momento, mas quando subiu a placa, aí deu para perceber, né? E logo, como o Danilo bem lembrou aí, as câmeras já mostraram ele chateado e já fazendo o gelinho ali, porque é a coisa que acho que foi o Latifi que escreveu, acho que né, na matéria publicada pelo UOL, que ele fez um tratamento intensivo para que conseguisse chegar, né, pelo menos nesta partida. Né? E com uma enorme contribuição do avião da presidente Leila Pereira, né, para viabilizar muitos desses deslocamentos, senão talvez nem contra o Novo Horizontino ele tivesse em campo, e ele fez simplesmente o gol da classificação. Só para registrar mais a galera do chat aqui, Danilo Lavieri, nosso galã colunista, está movimentando as mensagens da nossa audiência, está tendo elogios ao seu cabelo cortado visual novo de Danilo Lavieri. O Eduardo Souza também está com a gente mandando mensagens. Você continua deixando o seu like e votando na enquete. Se você acha que o Santos segura a vantagem contra o Palmeiras no Allianz Parque e joga agora pelo empate no jogo da volta. Guilherme foi o cara da final para vocês? Você falou que ele infernizou, Lavieri. O Guilherme foi o grande cara do jogo na Vila Belmiro? Para mim, sim. No primeiro tempo, ele já tinha sido ali o que mais dava trabalho, especialmente com o Marcos Rocha, nessa linha de 3 que o Abel tem feito aí nos últimos jogos, o Marcos Rocha sendo o zagueiro mais aberto pela direita e tal. E o Marcos Rocha sofreu muito. Vai sonhar, vai ter pesadelos, na verdade, com o Guilherme. E o gol saiu justamente numa jogada do Guilherme para cima do Marcos Rocha, e depois um cruzamento, que aí o Otero aproveitou que o Piquerez estava famoso olhando só a bola, e aí tomou a frente e fez um gol praticamente sem nenhuma marcação, mas a verdade é que o Guilherme, de fato, pelo que a gente viu das câmeras ali, ele viu a movimentação que o Otero ia fazer e colocou a bola no lugar perfeito. Piquerez errou, estava de costas e tal, mas também vamos dar o mérito para o Guilherme, porque ele acertou. Acho que o palmeirense estava ali comemorando quando o Guilherme ameaçou sentir uma dor na coxa, sentou, fez não vai dar mais. No lance seguinte, estava correndo que nem um foguete, não tinha sentido nada, estava fazendo um miguezinho ali. Para mim, o melhor jogador em campo, e esse foi um dos pontos que mais me assustou do Abel perceber que precisava mexer, porque o Guilherme já tinha dado muito trabalho por Marcos Rocha no primeiro tempo. E aí no segundo 3 tempo eu finalizações pensei, dele, né, no primeiro tempo. pois eu pensei, vai voltar com algum ajuste, alguma coisa para segurar um pouco mais o Guilherme, vai reforçar alguma coisa com o Marcos Rocha, ou de repente derrubar o 3-5-2, voltar no 4-3-3, com algum volante mais próximo caindo pela direita para ajudar na marcação com o Marcos Rocha, ou de repente deixar o Mike, enfim. Mas não, ele repetiu, manteve a escalação, como aliás é quase uma tradição, é muito difícil a gente ver o Abel mexer no intervalo, e aí para mim o Guilherme, o principal jogador, o Otero acho que ganhou na transmissão, né, porque fez o gol e tudo mais, mas se tivesse o poder do voto, teria dado voto para o Guilherme, para mim o melhor em campo hoje na Vila Belmiro. O Rosa, os jovens diriam que o Guilherme colocou o jogo no bolso da primeira final da Vila Belmiro? Como é que é? Colocou no bolso, sim. O Rosanha tem outro detalhe. No jogo contra o Red Bull Bragantino, né, todo mundo deu. O Guilherme foi o eleito pela audiência, né, do torcedor. E logo após ele achou, nós achamos que, não sei se vocês concordaram, que o Pedrinho, né, que deu 2 assistências, talvez merecesse eu votei no Pedrinho.
né? Mas deram audiência, deu para o Guilherme. Ambos fizeram uma boa partida. O Guilherme E fez fizeram gol uma. e assistência nesse jogo, né? Não, o Pedrinho deu 2 assistências, né? O Guilherme fez Sim, gol o Pedrinho deu 2 e assistências e o Guilherme fez um assistência. gol e O uma Guilherme assistência fez nesse um jogo, gol né? e uma assistência. Exatamente. Bem lembrado. Só que na Cazé TV fizeram uma matéria interessante com o Guilherme, a matéria foi exibida no intervalo. É interessante ele falar. Primeiro que não foi por acaso, né? Depois acabou dizendo isso, que o Santos não chegou por acaso, e que é aquela coisa, o Santos foi um time que foi rebaixado. Ele falou, olha, com essa camisa aqui, com essa camisa que tem história, eu gostei disso, né? O jogador, quando não pode trazer para eles o peso do time ter sido rebaixado. Porque se a gente, repito, todo mundo às vezes fala assim, todo mundo não, muita gente, a gente ouve assim, mas o Palmeiras está jogando contra um time que foi rebaixado. Sim, o clube foi rebaixado, mas repito, a maioria desses jogadores não foram rebaixados. A maioria desses jogadores são acostumados a jogos decisivos, né? Gil, Juliano, se você pegar tipo Casares, que está no reserva, o Otero, o Guilherme, que é daquele time do Fortaleza, né, Razan? Nós que fizemos jogos do Lion ano passado, né, nas outras plataformas. O Guilherme foi um dos destaques do time do Fortaleza o ano passado. Então, assim, o Carille, que é tricampeão paulista. Então, assim, é um time que chega em condições de, por mais que ele tenha sido montado agora há 2, 3 meses, é um time que chega em condições de encarar esse Palmeiras, de encarar com força. E tem esses jogadores que sabem, pela experiência e pela bagagem, como é o caso do Guilherme, que eles podem fazer, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou apelar para esse clichê, né? Fazer história no Santos, né? De reerguer essa camisa, de reerguer esse clube, de reerguer, de mostrar para o torcedor, olha, gente, fiquem tranquilos, nós vamos trazer o Santos de volta para a série A. Até porque, Razan, sendo sincero, é mais difícil o Santos ser campeão paulista do que o Santos não subir para a série A, né? Isso eu tenho dito para muitos. Peraí, essa eu quero ouvir de novo. Como é que é a história? Explica aí. É mais difícil o quê acontecer do que o quê? É mais difícil o Santos não subir para a Série A do que o Santos ser campeão paulista, entendeu? Eu vejo isso, né? Eu vejo o Santos como campeão ou vice da Série A, entendeu? Da Série B, desculpe. Depois, assim, agora no Campeonato Paulista é um bônus, sabe? É um bônus que esse time pode conseguir e tem grande chance, até porque, repito, é um time que já mostrou que pode encarar esse Palmeiras. O Palmeiras, se você falar assim, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Santos lá no primeiro turno, que foi aquela última partida, né? Brilhante trabalho do Danilo aí que mostrou foi naquele decorrer que estava mostrando que o gramado estava em péssimas condições. O Palmeiras jantou o Santos no primeiro tempo, mas agora outra realidade, a realidade é outra. É um time que tomou um susto diante da Portuguesa, né? Se a gente for perceber, o Santos flertou com a eliminação, assim como o Palmeiras flertou também contra o Novo Horizontino. Agora, na final, em 2 jogos, não estou dizendo, torcedor e amigos que nos acompanham, que o Santos vai levar esse título. Eu estou dizendo que esse time do Santos é um time encorpado, que entende a situação, que soube entender qual era o jogo do Palmeiras, que aproveitou as debilidades do Palmeiras, fez 1-0. O Danilo pontuou que poderia ter feito mais se apertasse, mas aí é o estilo Carille, 1-0 é goleada. E pode sim chegar lá no Allianz e aproveitar assim, até porque, repito, Carille já mostrou que um dos 3 títulos do Carille foi em cima do Palmeiras no Allianz Parque. A Razan, Danilo.